quanto que ter visitado aquele apartamento maravilhoso, aquele lugar maravilhoso, pesou nessa sua decisão na hora lá? Ah, bastante. Pesou muito. Porque É. ali eu entendi que eu só conseguiria alcançar um patamar desse empreendendo. Então, apesar de já ter, como eu vinha estudando, né, já tinha visto várias histórias Sim. e até tem uma definição que eu acho boa que aprendi com o próprio Flávio Augusto também, que ele fala das três competências ali, né, que na verdade são três coisas para empreender, né? Visão, coragem e competência. E realmente eu acho que é bem nessa linha, né? Então, a visão foi ali Ali você que teve a construiu uma visão lá, oportunidade, ali né? eu construí a visão. Muito bem, mais um Leadercast. Sempre começo contando como é que o meu convidado veio parar aqui. Isso é uma história longa, né, cara? Hein? Já estamos aí Sim. em contato há muito tempo. Mas esse meu convidado faz parte do nosso MLA. Tem uma história de empreendedorismo legal e chegou a hora, né, de trocar uma ideia. Começo com as três perguntas que você já conhece quais são, as únicas que não pode errar, o resto pode chutar à vontade, mas as três tem que ser na lata, né? Seu nome, sua idade e o que que você faz. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade, né, de poder estar participando aqui do Leadercast, que é algo que eu já ouço há muitos e muitos anos. Acho que eu já escutei centenas de episódios, né, do Leadercast. Então, para mim é uma honra mesmo poder estar aqui participando. Bom, meu nome é Rafael Barbosa dos Santos, eu tenho 44 anos e eu diria que eu sou empresário, mas mais gourmetizado. Hoje é empreendedor, né? Empreendedor fica mais gourmetizado. Mas mais do que empreendedor, eu diria que eu sou um facilitador, que é algo que eu aprendi durante o meu mundo corporativo, né? Que na empresa que eu trabalhava, que era uma grande multinacional, tinha o papel do facilitador, que era a pessoa, né? O líder responsável em facilitar a vida de todas as Sim. pessoas ali para fazer o negócio fluir. Então, eu acho que eu sou um facilitador. É um bom termo esse. Resumindo, você é o dono da firma. Sou o dono da O firma. dono da firma, esse é o cara. Nasceu onde? Eu nasci em Curitiba, Curiboca, cara. mas me criei em Araucária, que é uma cidade ali da região metropolitana. Acho que eu fui para lá com uns 9, 10 anos, então toda a minha vida ativa que eu me lembro como pessoa foi em Araucária. Por isso que tá nesse frio desgraçado de São Paulo, você tá de camisinha numa boa. Você foi treinado no frio, né? Sim, não, aqui tá tranquilo. O clima aqui hoje tá bem tranquilo. Tem irmãos? Tenho um irmão, Sim, mais velho, 2 anos mais velho. sim. Seguimos mais ou menos a mesma linha também. Ele fez técnico eletrônica, depois fez engenharia também, então Uhum. a gente seguiu o mesmo caminho. Inclusive você também, né? Fez técnico eletrônico, né? Me Muitos formei, anos cara, acredite ou atrás. não, técnico em eletrônica, cara, mas eu sou da pré-história, cara. Eu sou de 73. Imagina Ah, eletrônica em 73, é pré-computador, sim, é pré-computação. tudo. Eu vi o computador nascendo, eu vi o flip-flop. Não vou nem explicar o que é, cara, mas Aham. naquela minha época, faz tempo, né? E o que, o grande, como é que é, o grande avanço foi aquelas máquinas gigantescas que você botava um cartão perfurado, era o computador da época, né? Lembro. Que loucura aquilo. Teu pai e tua mãe faziam o quê? O meu pai, ele é comerciante há muitos anos, assim. Eu lembro que ele chegou a trabalhar em indústria também, trabalhou na área de produção. Mas praticamente desde quando a gente se mudou para Araucária, ele abriu um bar. Tem esse bar até hoje, já deve ter uns 30 anos mais ou menos esse bar. Então ele é comerciante. Sim, Tem o bar lá, ele está no momento hoje que meu pai está com 75 para 76. sim. E ele fez uma clientela dele ali já de muitos anos que hoje, apesar de ele ter um bar, ele decide a hora que vai abrir, a hora que vai fechar. Então Eita tá, vida. tá bem tranquilo. E sua mãe? A minha mãe, eu lembro que ela trabalhou por muitos anos como diarista. Eu lembro muito bem dessa época que foi quando eu comecei a trabalhar. Lembro dela também trabalhando como vendedora. Ela fazia algumas excursões, ia comprar roupa em Santa Catarina e trazia para Curitiba para vender. Lembro dela vendendo é, essas revendedoras Avon, né? Tinha ali Sim. o caderninho ali com produtos.
semijoias. Eu vi a minha mãe vendendo um pouco de tudo já. Muamba do Paraguai também. Eu lembro que uma época meu pai e minha Sacoleira. mãe iam para o Paraguai, traziam algumas coisas e vendiam. É. Então, eles são comerciantes. Então já tem um bichinho do empreendedorismo, já tava no DNA, né? Já Tem, tá ali, né? tem. Tava no DNA, mas como o padrão, né, aqui é sempre, eles sempre insistiram pra gente estudar, Uhum. pra arrumar um bom emprego, né, pra ter uma boa carreira e não seguir o rumo deles, né? Uma boa esposa, Uma uma boa boa esposa. casa, uns bons filhos, está resolvido. É isso Isso aí, aí. né? Qual era o sonho? Aliás, teu apelido quando era pequenininho, como é que era? Quando eu era pequeno, muita gente chamava de Rafinha, assim, mas acabou não pegando muito. Um apelido que pegou mesmo já foi na adolescência, que é Tampico, que até hoje ainda eu tenho alguns amigos que me chamam de Tampico, depois abreviaram para Tamps, Por causa do tamanho do por ser causa baixinho? da altura. Tamps? Tamps. O que o Tamps queria ser quando crescesse? Eu lembro que eu tinha um sonho de ser piloto, especificamente piloto da Força Aérea, pilotar caça e tudo mais. Pô, então você ficou maluco lá no MLA quando cruzou com. Sim, sim, sim. O piloto, né? Pô, É, muito bacana. E eu lembro que na época que eu fui fazer meu alistamento, né, pro exército, a ideia era fazer aeronáutica. E aí quando eu cheguei lá na minha época, me deparei que eu não podia fazer por causa da minha altura. Agora parece que não tem mais isso, mas na época eu acho que tinha que ser acima de 1,70 para é. poder fazer a inscrição para aeronáutica. Pô, E aí eu não fiz, e aí pro exército também não queria. Eu estava no meu último ano do curso técnico, né, de eletrônica. Se eu fosse parar para ir fazer o exército, eu ia perder esse último ano. Então pedi para dar baixa e, como tinha excesso, acabou dando baixa e não serviu o exército. então ó, a sua primeira grande decepção foi não ser aceito na aeronáutica por causa do tamanho. Isso te atrapalhou na vida, cara? O Não, Tamps, nem o um fato pouco. de você ser um Tamps, atrapalhou? Não, nem um pouco. Na verdade, eu acho até que me ajudou, porque o fato de ser um pouco mais baixo, você tinha que, para azaração e tudo mais, né, com as meninas, você tinha que ter mais lábia, né, para para conseguir conquistar o que amigos meus, às vezes, mais alto, né, mais Bonitão tal, e tudo, bonitão, né? não tinha esforço, né, para conseguir namorada, aí eu tinha que me dedicar mais. É, é. Então foi, acho que é onde me ajudou a também a empreender mesmo, né? Porque empreender é lidar com pessoas, então você tem que estar Sim, seduzindo, né, teoricamente, a todo momento, né? sim. Mas caindo por terra o sonho de ser piloto de avião, o que restou? Aí restou o técnico eletrônica, que eu lembro que eu gostava muito de desmontar brinquedos, entender como Hum, as coisas funcionavam, então quando apareceu a oportunidade de fazer, na época que existia o segundo grau técnico, né? Depois acabaram com isso, né? Então eu fiz o segundo grau técnico em eletrônica. E, pô, gostei muito. Foram 4 anos ali, né, do ensino médio de eletrônica, que me ajudou muito a entender mesmo como as coisas funcionam e foi o que definiu a minha carreira ca- depois também, né? caiu um Atari na tua mão um dia? Caiu um Atari, É, inclusive eu tenho até uma foto com um Atari na época que o meu pai comprou um Atari no Paraguai. é, Nessas indas e vindas dele, eu lembro que a gente jogava cara, muito Atari. Depois eu tenho uma outra foto com um Super Nintendo também. é. Essa molecada ouvindo a gente hoje aí não faz ideia do que era o Paraguai, né? Não. Aliás, é uma coisa impressionante, né? Porque naquela época, Paraguai era o lugar das falsificações, vinha tudo falsificado, e Muamba, né? Entrava por lá a Muamba. Então, para computador, montava lá, lembra? Trazia os computadores Sim, montados de lá trazia. para cá, era uma loucura. E o sonho da gente era encontrar alguém que vinha de lá, porque vinha com perfume, com bebida, com eletrônico, brinquedo, tudo vinha com um Muamba do Paraguai. Olha hoje como é que nós estamos olhando o Paraguai, né? Sim, Paraguai hoje é o ao destino contrário. da, pô, eu vou trabalhar lá, quero mudar minha empresa para lá. Que virada sensacional, né? Aí, você se formou em quê? Aí eu me formei em engenharia elétrica, Uhum. que, como eu já vinha da formação de técnico eletrônico, o caminho natural seria seguir para engenharia elétrica, né? Foi o meu, né? Então, Foi o meu. me formei em engenharia elétrica, sou engenheiro eletricista.
Eu hoje até uso um chavão que eu sou engenheiro de formação, mas empreendedor por paixão. Sim. Esse foi o meu também, era o caminho natural, só que entrou comunicação aqui no Mackenzie no meio do caminho. Então vieram as duas, olhei para as duas, falei, bom, natural o que que é? Fazer engenharia. Mas no coração tá comunicação, virei para comunicação e deu, E né? com certeza foi a melhor escolha. Porra. Você tava nessa época onde? Em Curitiba? Eu morava em Você Curitiba, estava lá, me né? formei em Curitiba. E foi trabalhar Aí fui com. trabalhar, daí eu já trabalhava, antes de começar a faculdade, eu já trabalhava na Gerdau, que foi a empresa, praticamente o único emprego que eu tive, E, efetivo, né? e que baita empresa, cara. Que Sim, baita nossa, muito, empresa. foi uma experiência muito boa, tanto que fiquei 17 anos lá, né? Aham. Então, para você ficar 17 anos numa empresa, porque ela é Na uma empresa engenharia muito da boa. Gerdau você ficou? Mais pro final da minha carreira, eu fiquei na engenharia, mas eu comecei como estagiário técnico, na Uhum. época que eu fazia o técnico eletrônico ainda. Então, comecei como estagiário técnico, daí depois fui efetivado como técnico, e uns 4, 5 anos depois que eu fui fazer a engenharia, que daí que me relutei muito na época para fazer engenharia também, não tinha essa intenção de fazer um ensino superior, mas aí os meus líderes falaram, olha, aqui na Gerdau para você conseguir galgar novos horizontes Tem para que ter. liderança, você tem que ter um ensino superior, nem que você faça uma administração, qualquer coisa. Sim, Daí eu falei, não, como eu já tô na área técnica, tudo, então eu vou fazer engenharia. E aí fiz sim. 4 anos de engenharia, que na época eu estudava de manhã, então tinha um programa especial lá que eram mais aulas e conseguia se formar em 4 anos. Essa característica dessas empresas lá, como foi a minha história na Dana, né? O que esses caras davam de informação pra gente era um negócio brutal. Pô, eu fui fazer curso de marketing nos Estados Unidos, cara. Pela empresa, ela investiu em mim. Fiz a GV aqui, que os caras investiram em mim. Sem contar os cursos lá dentro, né? Que tinham milhares deles, né? Formaram uma equipe sensacional lá. Então, uma benção você estar num lugar como esse aí. Quando é que você saiu da Gerdau? Que ano foi? Eu saí da Gerdau tá fazendo 10 anos, saí em 2016. E Comecei em 99 para 2000 saiu por quê? com um sonho de empreender. Então, aí chegou no ponto. E aí eu estava morando no México, né, nessa época, Pela porque Gerdau, você era funcionário da Gerdau no Pela México. Gerdau, em Tá. 2013 teve um processo de expatriação, no fim acabou sendo um processo de localização, que eu me inscrevi, né, abriu essa vaga, essa oportunidade para uma siderúrgica nova, né, uma siderúrgica, uma laminação nova. Era um projeto na época de cento e poucos milhões de dólares. E abriram nessa oportunidade, abriram a candidatura, né, para os colaboradores do Brasil inteiro. E eu já estava assim num momento de, isso foi 2013, então eu já estava ali quase 14 anos de Uhum. Gerdau. E já conhecia toda a área que eu trabalhava na unidade ali de Araucária mesmo, que era Sim. bem perto da casa dos meus pais. E já estava pensando em procurar outra coisa para fazer, porque já estava saturado. Aí quando apareceu essa oportunidade, eu falei, caraca, então ao invés de sair, eu vou me candidatar para isso aí, porque vai ser uma baita experiência, né? Conseguir, né, além de ter a experiência de morar fora, participar de um projeto desde o início, né? Olha, é Então eu sensacional. fiz a minha inscrição, acabou dando tudo certo, passei, fui um dos escolhidos para ir para lá. E aí fui em 2013, cheguei lá, tava na terraplanagem ainda, a empresa estava começando a levantar, então foram Uhum. 3 anos assim de muito aprendizado e com budget, né? Esse tipo de projeto é bom que, Ah, e com a festa começando, né, cara? Isso é sim, sensacional. O duro para brasileiro é você chegar lá e entrar no meio de uma estrutura como o estrangeiro que chega lá, né? Cara, no tempo da Dana, cara, tinha operação na Venezuela, tinha baita operação na Argentina, Estados Unidos, Europa, num monte de lugar. Um monte de amigos meus foram, né? E eles relatavam como era complicado você chegar e ser enfiado no meio de uma estrutura que já funciona, eventualmente no lugar de alguém que era da turma de lá que gostava do cara, tiraram, botaram o gringo, e aí tinha um problema seríssimo. Cara, eu lembro da briga com os argentinos, cara, nossa senhora, né, com a Argentina era um deve ser problema. mais Mas complicado. é. Você foi pra lá casado ou foi solteiro? Fui para lá, essa é uma história interessante também, que eu namorava na época que eu fiz a inscrição, né, para esse processo, né, seletivo, eu namorava. E aí quando
eu fui um dos escolhidos, né, para ir para lá. Aí eu cheguei na, então, minha namorada, ó, passei num processo seletivo de ir pro México e eu tô muito afim de ir. Tá afim? Vai comigo? Aí ela falou, não, eu vou, mas para ir a gente tem que casar. Eu falei, Sim, óbvio, não pensei em nada sim. diferente disso, né? Tem que ir casado. E aí a gente decidiu casar. Casamos, ainda fizemos o nosso casamento assim bem na correria, porque não tinha muito tempo para se programar. Casamos no civil e fomos. E um pouco antes ainda da gente decidir, ao mesmo momento, ela foi convidada, né, ela era gerente de comércio exterior do cara que hoje é meu sócio. Uhum. E ela tinha sido convidada para ir para a China, para ir morar na China também, pela Caramba! empresa dele, É. para ajudar na empresa dele. Que ano era? 10 anos E atrás, isso isso? foi em 2013. Caramba, Não, cara. 2013. Aham, a Ah, oportunidade dela também foi em 2013. Então, 13 anos atrás. E aí a gente botou na mesa as duas e os dois possibilidades, para a né? China ou ir para o México? Ou os dois para a China ou os É, dois para o México. Aí, como ah, em termos de estrutura e cultura, o México é muito mais próximo, né, que o sim, Brasil, sim. e, e pela estrutura da Gerdau, né? Já estava muitos anos na Gerdau também, a gente decidiu ir para lá. E ela pediu a conta do Você emprego morava dela. onde? Quando você Eu resolveu? morava com os meus pais Seus pais. ainda em Então, Araucária. vamos lá. Você mora com seus pais e resolve dar uma virada na tua vida. E a virada significa tornar-se um homem casado, ou seja, vai morar na tua própria casa. Agora você é o chefe da família e vai para outro país, outra cultura, outra língua. Embora o México é muito Muito perto da próximo. gente, né? Uhum. Mas de qualquer forma, cara, é uma virada, é uma paulada, é uma paulada, né? Foi um baita Como é que desafio. foi, cara? Chegar lá de malinha na mão, fala, bom, vamos procurar a nossa casa, vou construir a nossa casa. Não é que eu tinha no Brasil, desmanchei e fui para lá. Você não tinha. Sim, Saiu não, tudo tanto é do que zero. a gente nunca morou junto no Brasil. Sim. Quando a gente decidiu casar tudo, ela morava com a mãe dela, eu morava com meus pais, E foram morar e a junto no gente foi México. morar junto só no México. Sim. Aqui no Brasil a gente nunca morou junto, então foi uma experiência assim que foi bem interessante, porque a primeira coisa, quando a gente chegou lá, eu falo, cara, que a gente vai ter que dar certo agora, porque é só nós dois, estamos longe de todo mundo. Aí eu até brinquei na época assim, falava, você me dá o teu passaporte, eu te dou o meu, e qualquer coisa que acontecer errado aqui, não tem como, Uhum. ninguém vai poder ir embora. Mas no fim acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque daí a gente começou a nossa família longe de todo mundo, Sim, então sim, qualquer BO que desse a gente tinha que resolver entre nós, não tem como correr atrás da mãe, né, para pedir sim. auxílio, então a gente acabou se acertando. Tinha um grupo de brasileiros lá? Tinha, Tinha. Então você tinha, conseguiu aham. ter uma comunidade que Consegui, tinha uma se suportava comunidade, lá. sim. É, Lá a gente tinha, até pela empresa ser brasileira, né? Então todo o corpo diretivo era basicamente brasileiros. E então a gente tinha uma comunidade bacana lá. a posição que você foi para lá era de liderança? Era de Tinha uma liderança. equipe embaixo Eu de já você? era líder aqui, né? Eu tava com uma equipe, eu cuidava aqui da equipe de manutenção elétrica. Sim, E lá eu fui com o desafio de montar a equipe de manutenção elétrica e mecânica. Então eu sim. fui com o desafio de montar uma equipe de 45 pessoas na época. Sem falar espanhol direito ainda, porque Não, mas isso é uma situação legal, cara. Que eu não me lembro de ter pego aqui uma situação assim. Eu já conversei com um monte de gente que foi para fora e normalmente o cara chegava lá e tiravam alguém, botavam ele no lugar, falavam, tá aqui você, essa é a tua equipe, manda bala. E era um puta problema, porque o cara já caía dentro de um time montado, funcionando, que tinha sua própria cultura, e o sujeito entrava lá com enfiaram uma farpa aí, né? Ele tinha que se virar para conquistar aquela turma e tudo. Mas no teu caso não, cara. Você eu cheguei lá ele que ia com. contratar a Eu que tive moçada que montar a toda. equipe, aham. Você Então já teve já, uma vantagem. né, já foi melhor, porque aí eu montei a equipe, né, em cima já dos valores e do conhecimento que eu tinha aqui no Brasil. E lá ainda foi até um pouco mais fácil montar a equipe, porque a maioria lá dos técnicos no México já são engenheiros. Sim. Então eu tinha quase 60% da minha equipe eram engenheiros. Só que lá, como formam muitos engenheiros, acaba não tendo. O mercado Espaço não para todo consegue mundo. absorver todo mundo e Sim, os engenheiros acabam indo para a área técnica também, né? sim. Aceita trabalhar como técnico. Então, pô, uma equipe bem multidisciplinar e já formada já, então Teu ficou. espanhol era.
Não, mas espanhol era um portunhol na época, Tá. então... Como é que se dá um esporro em portunhol num cara que tem uma cultura diferente da sua, bicho? Eu tive É histórias difícil. maravilhosas aqui. Tive uma das histórias que eu adoro que teve aqui conosco. Ele foi presidente de empresa aqui no Brasil, da Autopeças, tudo, e ele contou uma história que eles foram para o Irã, para implementar uma operação no Irã. E tava lá a operação deles, acho que era Ingesa, acho que era da Ingesa na época. E botaram a operação no Irã, aquela coisa toda, tá e tal. E um dia ele estava lá, nós estávamos lá no pátio, e fomos conversar, e estavam lá um grupo de funcionários com um tipo de reivindicação, e um deles falando com a gente lá, e papá, aquela conversa toda, a gente tentando se entender com eles, culturas completamente diferentes. Quando chega um caminhão lá, tipo caminhão do exército, desce lá um militar, comandante, o que está acontecendo aqui? Não, nós estamos conversando, quem é o cara? É aquele lá, aí chamou os caras e falou, deram uma surra no cara. Caraca. Na frente de todo mundo, ele falou que os caras desceram, deram um pau no sujeito, e aí ele virou, passou por mim e falou, cara, aqui é assim. E entrou no caminhão e foi embora. Ele falando, cara, imagina, a gente com uma cultura aqui, vamos conversar. Não, desceu aqui, vai lá dar um pau no cara e tá resolvido o assunto, né? Que é uma diferença, a Caraca, cultura é um negócio que pega pra cacete. pega muito. Eu estive no México, senti o México muito similar ao Brasil, mas com uma cultura de comida, de Demais. folclore, tudo que é completamente diferente da gente, né? É, eu tenho muita saudade dessa parte. Mas você assim, enturmou bem lá? Me enturmei bem, aham. É? Graças a Deus eu tenho uma facilidade assim de adaptação, então eu Sim, consegui me adaptar rápido, tanto a comida, porque eu gosto de experimentar coisas diferentes, então hoje uma das coisas que eu tenho mais saudade do México é a comida, né, que é sim, muito rica a culinária deles. E a cultura também, né? É muito legal que eles têm uma história pré-hispânica, né? sim. Algo que aqui no Brasil se perdeu, né? Aqui a gente não tem nada, né, Não tinha antes nada. da colonização. E lá É, tem, e eles alimentam essa cultura ainda, né? sim, As pirâmides tem, então sim. é muito bacana. Você olhando hoje para tua. 10 anos atrás você tinha 34 anos. Tinha Tá 34. ligado? Você olhando para aquela tua experiência lá hoje, se você tivesse que recomendar um garoto de 34 anos vai chegar a você, ó, tô indo embora pro México, pra Irlanda, sei lá o quê. O que você falaria pro cara, bicho? Falaria O quê? tchau, vai. Não, primeiro sim, vai, né? Mas segundo, chegando lá, qual é a tua pegada, cara? O que é? O que você acha que pega para um cara que sai do Brasil e vai para uma cultura nova e Eu acho que chega? o principal é você tem que estar aberto, né, para entrar nessa cultura. Não adianta você querer ir para um país novo e querendo carregar a cultura e todos os trejeitos daqui do Brasil e querer implantar isso aí lá. Não tem como. Então você é um ser diferente ali. Então você que tem que se adaptar à cultura onde você está entrando. Então tá de cabeça aberta, tem que estudar a cultura. Isso é um negócio interessante também da Gerdau, né, que antes de fazer esse processo, a Gerdau paga também uma empresa para fazer uma consultoria de alinhamento cultural. Então, Legal. isso já ajuda bastante também, porque daí você já chega sabendo algumas coisas de costumes, né? Putz, aqui não pode falar isso, aqui não pode fazer isso. Sim. Então, já ajuda bastante também nesse processo, né, de aprendizagem. E eu acho que o principal é esse mesmo, é estar aberto à nova cultura. Não ter. Que às vezes o cara vai, por exemplo, vai morar no México e fala, eu não gosto da comida de lá, não sei o que. Falei, cara, você tem que estar aberto Sim. a experimentar e provar novos sabores, porque não adianta, você tá dentro da cultura deles, né? Nós tivemos aqui muitos gringos que vieram para cá, muito americano veio para cá, né? E um deles veio e assumiu uma operação de Sorocaba. A fábrica de Sorocaba, toda uma operação grande, tinha lá 900 pessoas, uma coisa assim, né? Esse cara ficou lá, acho que 5 anos e não aprendeu a falar uma palavra de português. Ele deixava evidente para todo mundo que ele não queria estar aqui durante 5 anos. Imagina Cara, como é que que um cara desse difícil, né? lidera um grupo, cara? Como é que ele conquista a confiança e tudo? Quer dizer, não é aquela história do eu vou liderar porque eu tô no organograma e vou pelo medo, né? Ninguém vai brigar por mim, ninguém vai me defender aqui, ninguém tá. Mas era um terror, cara. Você chegava lá, o cara não quer estar aqui. Ele não quer estar com você, ele não quer comer tua comida, ele não quer nem falar teu idioma, né? É Não, complicado. complicado, não, você tem Mas que vamos estar virar dono da disposto. firma? Vamos lá. E aí, você tava lá, no bem bom, o que foi que te deu um bichinho, te mordeu? Então, o que eu falei que se alguém, né, hoje de 34 anos perguntasse vai, eu falaria vai e aprenda, porque
o fato de você viajar e estar imerso em outras culturas começa a abrir tua mente para novas oportunidades. É, não só oportunidades, né? Eu acho que abre tua mente para aceitar novos desafios. Porque a decisão, né, de sair daqui e ir para um outro lugar, cara, já é um baita desafio. Você encarar, né, uma transição dessa. Então, eu acho que é muito importante ter essa vontade, né, esse desejo de aprender essa cultura. Então, por exemplo, nesses 3 anos que eu tive lá no México, eu falei, como a empresa tinha budget, eu consegui. A gente tinha vários treinamentos. Sim. E nesses 3 anos lá no México foi onde eu mais viajei na minha vida. Tive a oportunidade de ir para Abu Dhabi, visitar a empresa, tive a oportunidade de ir para a Itália fazer um treinamento, que é a empresa que era responsável lá pelos equipamentos era uma empresa italiana, então eu fiquei 3 anos na Itália. 3 anos? 3 anos, desculpa, 3 semanas. 3 semanas, né? Fiquei 3 semanas na Itália, então ajudou a abrir a mente assim para essas culturas. E junto com isso, igual eu falei, né? Antes de eu ir para lá, eu já estava meio que decidido a sair da Gerdau. Queria fazer alguma outra coisa porque eu sempre me achei, na verdade, meio que um inconformado, né? Então, sempre querendo, eu não consigo ficar muito tempo fazendo a mesma coisa e ficar estagnado, né? Então tem que ter novos ares. Que não era necessariamente trabalhar numa outra empresa. Não É, necessariamente você trabalhando em estava outra na tua empresa. cabeça já de que eu quero montar o meu próprio negócio? Tinha um bichinho já ali ou não? Ainda não. Esse bichinho começou a aparecer quando eu fui pro México. Ah, Que aí comecei nessa época, que acho que foi mais ou menos nessa época que eu conheci o Café Brasil. Então, até foi o meu irmão que indicou o Café Brasil. Eu lembro que ele me mandou na época um podcast pelo iPhone mesmo, né? E falou, escuta isso aqui, né? Daí eu escutava aquele Minha Aguinha Pocotó e falei, cara, que é isso, né? Daí comecei a escutar e gostei. Falei, caraca, olha só, ele tem uma história interessante. Aí eu lembro quando eu escutei um podcast teu que falava sobre a gaiola de ouro, sim. e ali foi onde começou a me despertar também. Falei, cara, será que eu não tô nessa gaiola também? Só que enquanto ainda tava com esse dinamismo, um projeto novo, pô, tava legal, tava diferente. Mas eu sabia que a partir do momento que a gente startasse a produção, Sim. ia voltar a mesma coisa que acontecia aqui, né? Só ia estar em outro país, mas fazendo a mesma coisa Rotina, daqui. A voo de rotina cruzeiro, e tá. rotina de manutenção, aquela rotina louca que te ligam 2 horas da manhã, você tem que ir lá resolver problema. Então, eu sabia que ia continuar nesse mesmo. Então, ali eu comecei e falei, cara, não, preciso mudar, preciso empreender. E aí comecei a estudar que nem um doido. Empreendedorismo. Ah, Focado em empreendedorismo. Escutava o Café Brasil, assinei na época o meusucesso.com, que era um projeto lá do Flávio Augusto. sim. Eu lembro que eu devorava todos, na época acho que tinha uns 10 estudos de casa, eu devorava todos aqueles estudos de casa e aquilo ali foi entrando na mente. Até de um outro podcast teu que você fala sobre serendipidade, né? Sim. E é bem isso, né? O serendipity, né? Que é quando você começa a estudar muito, focar em um negócio, parece que algo acontece, né? Começa a Que aparecer coisas começa a no aparecer caminho. Sim. coisas. E aí foi numa dessa de começa a aparecer coisas, eu já tava na minha mente que queria empreender, não tinha nem ideia em quê, mas só sabia que ia querer empreender. Aí em 2016 eu tive um treinamento que eu precisava fazer aqui no Brasil, pela Gerdau mesmo, aí eu vim aqui pro Brasil. E aí eu pedi ajuda para minha esposa. Falei, olha, eu tô querendo empreender, não tem nem ideia em quê, mas eu preciso conversar com alguém que já empreende. Né? Só tinha ideia e estudava, né, vários estudos de caso de empreendedores, mas nunca tinha sentado conversar com algum empreendedor. Aí eu falei com a minha esposa para ela falar com o Alan, que era o ex-chefe dela, e se ela conseguia uma reunião com ele
para eu bater um papo com ele, Que já tinha uma empresa. que já tinha uma Ah, empresa, já na época a empresa já tinha uns 10 anos, já estava acho que quase uns 10 anos de empresa, já empresa super estruturada, uma empresa de importação, então já estava num outro patamar. E era o único empresário que eu, que eu tinha próximo, né, que eu pudesse conversar. Aí ela ligou para ele, ele aceitou me receber. Aí na época ele tinha acabado de mudar o escritório dele lá para Balneário Camboriú, que é o motivo de, de eu morar lá hoje. sim. E aí fui visitar ele. Aí ele me recebeu lá no escritório, ainda tava uma bagunça, que ele tava arrumando o escritório. Aí eu lembro que ele me levou para conhecer um apartamento que ele tava montando, ali na Praia Brava mesmo, na região. Porque uma das coisas que eu falei para ele de empreender talvez era algo na área de automação residencial, porque como eu já vinha da área de automação industrial e tal, então era uma área que eu tinha interesse, né, de abrir um negócio. Aí ele me levou nesse apartamento justamente para eu dar algumas dicas para ele do que ele podia fazer de automação. E aí quando eu entrei nesse apartamento dele lá, que é um condomínio de luxo lá na Praia Brava, cara, já me deparei com um mundo assim que eu nunca tinha visto. Falei, caraca, o que é isso aqui? Parecia um resort. Uhum. Falei, cara, é como você mora num resort? Daí, falei, acabei de comprar esse apartamento. Na época, sei lá, custava uns 6 milhões um apartamento. E aí eu olhei aquilo e falei, caraca, não, pra conseguir um negócio desse aqui é só empreendendo mesmo, né? Não tem. Eu acho que trabalhando de CLT aí vai ser muito difícil conseguir comprar um apartamento aqui. E ali deu aquele estalo, falei, cara, meu sonho é um dia morar num lugar como esse também, né? Então, Aham. então aí papo vem, papo vai ali com ele, né? Dei algumas dicas para eles ali do apartamento. E aí, almoçando com ele, eu lembrei, aí eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, um pouco antes da gente se mudar para o México, a minha esposa veio pedir ajuda para fazer uma atualização de um manual de instruções de um produto que a empresa dele importava, que era um climatizador. Eu nem conhecia esse climatizador evaporativo na época. E aí eu ajudei a minha esposa ali, né? Fiz toda a parte técnica ali, né? Para deixar o manual correto. E tranquilo, né? Nem cobrei nada, né? Fiz, né, pela parceria ali mesmo. E quando eu tava conversando com ele, eu lembrei desse manual que eu tinha revisado e perguntei para ele da Smart Air. Ah, como que tá? A Smart Air tá bacana? Dele, você conhece a Smart Air? Porque ele nem sabia que eu tinha feito a revisão do manual e nem precisava saber também, né? Daí ele falou, não, eu conheço, eu fiz uma revisão do manual para vocês em Smart 2013. era no produto. Smart Air era a marca do produto. Era a marca do A produto. marca Ah. desse produto, aham. E aí eu fiz essa revisão para vocês, tal, e como que tá? Aí ele, então, a Smart Air eu tô querendo parar com esse produto, que é um produto que representava na época muito pouco do faturamento total da empresa dele. Ele tinha um vendedor que mais dava dor de cabeça lá para ele do que resultado, então ele tava querendo parar com esse negócio. Aí eu falei para ele, pô, mas é um negócio bacana, né? Um produto bom, sustentável, né? Tem uma pegada de sustentabilidade, de meio ambiente bacana. Uma pena, né? Ter que parar com isso aí. Daí foi aonde apareceu a, a bendita oportunidade. Ele pegou, olhou para mim e falou, ah, então você quer empreender? Eu falei, cara, eu quero, é tudo que eu mais quero. Então faz o seguinte, vem para cá e toca Smart Chair. Eu falei, como assim tocar Smart Chair? Não, você vem para cá, abre uma empresa, a gente fica sócio nessa empresa. Eu já tenho o canal de importação e preciso de alguém para cuidar aqui, tocar a empresa e vender e fazer acontecer. E ali, nessa conversa informal, eu apertei a mão dele e a gente saiu sócio. Eu lembro que a minha esposa regalou o olho desse tamanho assim. Ela estava junto Ela tava na hora da junto. conversa? Ela tava Mas junto. então, ele te pegou de surpresa. Pegou de Você não surpresa? esperava por isso. Não, E você jamais. topou na hora? Na hora. Na hora, apertei a mão dele. Aí, como que a gente faz? Ele, não, primeiro você tem que voltar pra cá, né? Que você tá morando no México. Eu falei, não, beleza, eu volto pra lá, peço demissão e venho pra cá. Então, cara, se você tivesse contado pra mim que você estava insatisfeito pra cacete no México, estava ganhando mal, a empresa te sacaneava, você não tinha se adaptado ao México, eu entenderia, né? Pô, preciso sair daqui, topo qualquer parada. Mas não era o que estava acontecendo. Você Não, estava bem pelo bem no contrário, México. tava bem. E aí você toma a decisão de largar um negócio que estava bem, uma empresa que você está boa, aliás, excelente empresa, 17 anos na empresa, sei lá quanto tempo você estava lá, Sim, e você chuta tudo isso para se jogar no escuro. no escuro. Qual foi? O Exatamente. que foi? Me deixa eu entender esse processo de decisão. É, primeira, a Aliás, vontade de empreender. aliás, e
e surpreendendo até tua esposa. Sim, Isso aqui é pior. Se sim, você fala que não, ela estava do meu lado e vamos, e vamos, e sim. vamos, não. Foi surpresa para ela. Então, que porra de processo de decisão é esse, cara? Então, eu acho que o primeiro era a vontade era muito grande de empreender, então eu queria, né? Já tava decidido que ia empreender, só não sabia quando e não sabia em quê. E aí, de repente, numa conversa, apareceu o quê e o agora. Então, eu falei, cara, não posso perder essa oportunidade. Por mais que dê tudo errado. Isso que me ajudou a base de ter estudado muito empreendedorismo antes também, é que acabou moldando também a minha mentalidade, minha forma de pensar, assim, de, fala, cara, se der tudo errado, a gente vem pra cá, beleza, tenta, e der tudo errado, que é o que acontece com a maioria das empresas. Uhum. Se der tudo errado, bom, eu continuo sendo engenheiro, continuo tendo meu currículo, se Quer der tudo dizer, errado, eu vou buscar outra coisa. você não teve esse pensamento depois que ele te fez o convite. Isso já estava, tua cabeça já estava Já, feita. já estava Você estava feito, com ela pronta, já né? estava E feito. a hora que o negócio. Quanto que ter visitado aquele apartamento maravilhoso, aquele lugar maravilhoso, pesou nessa sua decisão na hora lá? Ah, bastante. Pesou muito. Porque É. ali eu entendi que eu só conseguiria alcançar um patamar desse empreendendo. Então, apesar de já ter, como eu vinha estudando, né, já tinha visto várias histórias Sim, e até tem uma definição que eu acho boa que aprendi com o próprio Flávio Augusto também, que ele fala das três competências ali, né, que na verdade são três coisas para empreender, né? Visão, coragem e competência. E realmente eu acho que é bem nessa linha, né? Então, a visão foi ali ali você que teve a construiu uma visão lá, oportunidade, ali né? eu construí a visão. Teu xará Rafael do MLA, que conta uma história, mas você lembra da história que ele conta? Que ele Do Soares. morava lá Uhum. em Duque de Caxias, ele pegava a esposa, ia para Copacabana, ficava caminhando na praia, olhando aqueles apartamentos. Um dia nós vamos morar aí. Um dia nós Nossa. vamos morar num desse aí. Ele falou, não tinha dinheiro para porra, mas a gente ia lá, visitava com o corretor, via. Ele falava, eu olhava aquilo tudo e pensava, um dia nós vamos morar aqui. Ele estava construindo essa visão, né? Que é um negócio meio. Vamos falar um pouco disso aí, porque isso é legal, tem um insight muito legal aí, né? Que ah, sonhar não custa nada, né? Sim. Porra. Aliás, Aquela o máxima, sonho, né, do o sonho pessoal grande, fala, o sonho né? pode sonhar à vontade, não tem problema nenhum, e o sonho não vai te levar a lugar nenhum. Cara, o que vai me levar a algum lugar é uma meta, é um plano, é um projeto, isso me leva. Mas se não tiver o sonho, não tem a meta. Você olhou para aquele track e falou, cara, eu quero vir para cá e tem que ser rápido e trabalhando de CLT eu não vou conseguir. Vou chuto tudo e mergulho aqui. Quer dizer, é claro que a decisão não foi aquilo, mas a pergunta que eu te fiz não foi por acaso, né? Uhum. Quanto ter visto o objetivo te fez se jogar nele lá, né? É, E naquela sequência, quer dizer, foi tudo no mesmo. tudo no Em mesmo dia. algumas horas, né? Em algumas horas. Uhum. É, Foi tudo no mesmo dia. E outra coisa que ajudou na decisão também é que ele devolveu o emprego para minha esposa. Então, nesses 3 anos lá no México, a minha esposa fez alguns trabalhos lá, estava sim. estudando, e aí ele devolveu o emprego para ela Ele falou na na hora, se empresa. vocês voltarem, ela tá Ela já está garantida aqui. empregada. Daí eu falei, pô, bom, pelo menos, né, sustentar a casa Sim, até a empresa começar a andar, já sim, tem o sustento da casa, né? Então, ela que segurou a bronca da casa por alguns anos, né? Até a empresa começar a rodar. sim. Então, isso ajudou muito, né? Facilitou muito na decisão. Outra coisa que facilitou na decisão que eu vejo é que a gente não tinha filhos na época ainda. Então, também eu acho Se que errar, só tem se duas errar só bocas tem para se mais virar. dois. Duas bocas que se sustentam, as duas, né? Sim. Como é que foi? Aí você voltou pro México com a cabeça. Não, voltei pro México Tua doida, cabeça, tua cabeça cabeça ficou mil. em Camboriú. Não, eu saí ali de Balneário de Camboriú até Curitiba ali, que dá 3 horas mais ou menos, com a cabeça fervendo, a milhão, e minha esposa olhava assim, o que você fez? Acabei de firmar uma sociedade. Você é louco. Ah, Falei, bora, vamos. E aí ela aceitou também, óbvio, né? Também claro. o emprego de volta também, então entendeu que ali era algo importante. E aí a gente. O importante disso, assim, a gente estava disposto a dar uns 10 passos para trás, porque lá no México a gente já tinha comprado um sobrado, já estava estruturado, já estava tudo tranquilo, e ia ter que praticamente dar um all-in, porque a única coisa que eu tinha aqui no Brasil era um terreno, e eu tinha que vender esse terreno para poder investir na empresa. Então, era praticamente tudo que eu tinha.
Você ia voltar atrás, você ia dar um passo Eu ia para trás, voltar né? atrás. Como Uhum. é que você estava preparado para a empresa tentar te segurar lá? Tipo, vou te prometer, vou te promover, vou te dar um salário melhor, vou te. Você estava preparado para isso? Eu tava decidido. Não tinha nada que eles que pudessem fazer, até porque a minha meta no México era ficar no máximo 5 anos. Sim, Então isso já era uma meta que eu já tinha acertado com a minha esposa que 5 anos. Daí em 5 anos, ou a gente tenta galgar alguma outra oportunidade nos Estados Unidos, que aconteceu com vários amigos meus lá, sim. foram para outra Gerdau nos Estados Unidos e depois acabou indo para outras empresas, ou ia voltar para cá, mas a gente já tinha um prazo definido de 5 anos. Acabou antecipando, Saiu de por boa causa da dessa empresa? conversa. Saiu de porta Saí aberta? bem de boa, bem de porta aberta. Uhum. Voltei. Essa até uma história engraçada, que eu tinha acabado de, um pouco antes de eu vir para o Brasil, tinha entrado um novo gerente lá na nossa unidade, que era um colombiano. Colombiano doido. Minto, venezuelano, não colombiano. Ah, Ele é um venezuelano. Cara, mas um workaholic, assim, um cara muito louco, assim. Nunca tinha trabalhado assim com um cara tão doido. E bem no dia que eu voltei de viagem, bem nessa noite, eu tinha acabado de chegar, tava cansado pra caramba da viagem, deu um problema lá na empresa e me ligaram. E eu falei, cara, sem condições de eu ir aí, porque tô cansado. Se eu for aí é até perigoso e tal, então eu vou descansar, amanhã cedo eu vou aí pra dar uma mão. E aí esse gerente ficou louco. Falou, não, você tem que ir e tal, meio que totalmente até fora do normal que era a cultura da Gerdau, né? Ele falou, não, você tem que vir, se você não vir, você pode passar no RH amanhã que... Então tá bom, então eu passo no RH amanhã, porque eu também tava com a tranquilidade que eu já tava sim, decidido que ia sair, né? sim. E no outro dia eu fiz isso, eu passei direto no RH e fui falar lá com o gerente de RH. O, o gerente pediu pra eu passar aqui hoje, porque ontem eu não quis atender um pedido dele, porque eu tava cansado, não podia vir aqui trabalhar, e ele falou pra passar aqui. E no Brasil, quando se fala que é pra passar no RH, é porque Foi embora. vai ser Demissão. desligado. Então, só me diga onde que eu assino aí o meu desligamento. Aí esse gerente já ficou louco, já chamou o diretor geral do projeto também para conversar, entender o que estava acontecendo. Eu expliquei tudo. Mas mesmo assim, depois dessa conversa, eu falei, não, mas mesmo assim eu tô decidido a sair, eu vou buscar outro rumo. E aí na época até eles pensaram que tinha sido por causa desse evento só, né, que eu resolvi Uhum. sair, mas depois eu expliquei que O eu já venezuelano ia. deve amar você até hoje. Ele deve ter tomado um Não, depois enrabado. eu fiquei sabendo que ele teve um AVC, É? deu um burnout nele, Ah, porque ele é um cara muito, muito sim. doido, assim. Aí você vem pro Brasil. Aí eu vim Malecuia pro Brasil. Daí se, primeiro a minha esposa veio, se instala em Balneário Balneário Camboriú. Camboriú. Uhum. Foi morar mal, né? Foi ruim, né? Pô, que lugar ruim, né, cara? Sim. Que cidade ruim, né? Foi pra Balneário Camboriú. Morar perto da praia. Pra começar do zero uma operação. Ou você tava, deram uma salinha na operação dele e ali você ia tocar Não, o foi negócio. basicamente começar do zero com nível estrutural. O Cara, que, o que eu já uma tinha operação comercial. Era comercial, era basicamente, a operação. comercial. Né? O que eu já tinha que ele me passou era o fornecedor e o fluxo de importação. Que Sim, a empresa dele é uma trade, né? Então ele já trabalha com sim, importação, então eu já tinha isso encaminhado. sim. Toda essa parte de exportação, ele que fazia, né? De importação, né? No caso, aqui para o Brasil, ele que me ajudava. E a hora que chegasse o container aqui, eu tinha que me virar em vender isso aí. Então, Aí eu tinha um vendedor só, você saiu de um ambiente de fábrica, que é completamente diferente desse ambiente novo que você foi. Você tinha completamente. 17 anos e chão de fábrica, brigando com máquina. E agora você está num lugar que lidar com pessoas, com venda e tudo mais. Você se preparou para isso? Assim, Como é que foi a bomba, dizer cara? que estava preparado é uma palavra muito, muito forte. Eu vinha estudando muito, né? Sim, Então, mas preparado mesmo é só quando você começa a fazer. Porque a minha formação é técnica, né? Então, fiz engenharia, trabalhei sempre na área técnica dentro da empresa. Eu lembro até quando a gente passava na área comercial da Gerdau lá, a gente via os caras sentados lá no telefone e falava, pô, os caras aqui, né? Os caras ficam aí de boa, não fazem ah, nada, e a gente lá no chão da fábrica. eu era marketing, né? Eu sei como é que era Aham, isso. Mas você deixa de ser mocinho e vai ser índio. Do dia pra noite, né? do dia pra noite. E aí, como é que foi o choque, cara? Cara, Aí você foi passou a valorizar os caras do comercial? demais, não demais. Daí
Aí quando eu comecei a estudar, na verdade eu já comecei a valorizar. Falei, porra, aqueles Epa. caras que eu falava lá, xingava eles que não faziam nada, falei, os caras que tocam a empresa, tá ligado? Uma empresa sem comercial, uma empresa sem venda, não existe. Uhum, Não tem como existir uma empresa sem venda. Então, o primeiro desafio foi esse, comercial. uhum. Eu lembro que nas primeiras ligações que eu fazia para alguns clientes, né, que eu peguei, na época eu tinha uma carteira com mais ou menos uns 50 clientes. Hoje a gente está perto de 5.000. Então, eu lembro que as primeiras ligações, cara, era. Eu meio que ligava torcendo para que o cliente não atendesse, porque de tão nervoso que eu tava, né, pra fazer Sim. essa venda. Então, eu lembro que eu ficava nessa, tomara que não atenda, tomara que não atenda. E aí, de novo, eu falei, cara, eu preciso buscar uma capacitação. Qual foi o primeiro lugar que eu fui buscar capacitação? E um cara que eu conheci no Café Brasil, Ricardo Jordão Magalhães. Grande, Jordão. Fui, Sim. conheci o Ricardo Jordão, aí tinha um treinamento dele, acho que umas 2 semanas depois tinha um treinamento dele aqui em São Paulo. O Vim aqui Vendas, ficar uma semana com ele. o Vendas quebra O tudo. venda quebra tudo, o Hã? vendedor Rainmaker, né? Que Sim. ele fala que o vendedor tem que fazer chover. Hã? Então vim fazer esse treinamento aqui com o Jordão uma semana e ali foi aonde começou a me destravar para as vendas. Sim. Porque eu sabia que precisava vender, não tem jeito. Igual eu falei, só tinha um vendedor. A única coisa que eu tinha quando eu abri a empresa era o canal de importação, né, o produto, E o e um vendedor? vendedor. Mas um vendedor que era aquele vendedor que estava, né, dando dor de cabeça já para o meu sócio e até o primeiro desafio que eu tinha já nessa empresa era praticamente desligar ele, porque Se não dava desligou ou resultado. recuperou esse cara? Não desliguei nem recuperei. Um concorrente meu levou ele. Ah, puta, Então, me facilitou a que vida. sorte. Ah, Me facilitou a vida. sim. Então, porque como esse vendedor ele tinha os contatos do fornecedor e tudo mais, esse concorrente levou ele Uhum. para abrir o fornecedor lá na China e tudo mais. Mas, enfim, aí ele acabou saindo, daí eu fiquei sozinho, daí já deu mais um medo, né? Falei, cara, agora é eu e eu, né? Eu e eu. Ah. Não tenho o que fazer, então eu tenho que pôr a mão no telefone e começar a vender, porque senão ferrou. Então, vamos falar desse engenheiro que virou suco. Você vem numa área que é pragmática, é matemática, se um mais um vai dar dois, sempre. E é engenharia, cara, e não tem erro, cara. Ali aplicou, não deu certo, você vê o resultado cagado na hora, né? Sim, Cai a ponte. Ali não admite, vamos romantizar. Cai a ponte, cara, cai o avião. Não tem por onde. Engenharia é isso, né? Para uma área onde tudo é meio relativo, né, cara? Eu fiz tudo igual ontem, hoje não deu, mas não deu porque o cara brigou com a mulher e a promessa que ele cumpriu não foi feita, atrasou o caminhão. Tem toda uma conversa que a área de vendas ela é toda humana, essa coisa sim, de relacionamento, né? E você muda de uma para outra, cara. É água para o vinho. São dois ambientes que eu já vi gente se quebrar completamente na hora de cruzar um ambiente para o outro, né? Você sentiu essa pegada? O que se parou para pensar? Falou, cara, eu vou ter que mudar a minha razão de ser, a minha não só meu jeito, como cara, eu sou um cara tímido, não posso mais ser. O que você fez? Foi então, buscar ajuda além do Jordão em algum lugar? além de buscar ajuda, algo que me ajudou muito nessa jornada na Gerdau é que eu trabalhei com muitos anos com liderança, né? Então, já tinha que lidar com gente também, né? Sim. Não da maneira que de vendas, né? Mas era lidar com gente, né? E gente é gente, né? Então, eu sempre gostei de gente também. E aí, talvez tenha um pouco da influência do meu pai e da minha mãe, que eu sempre via ele sendo comerciante, conversando com todo mundo. Então, talvez isso tenha ajudado também, né, para quebrar esse desafio, porque eu não tinha técnica de venda, mas conversar e me relacionar, eu sempre me relacionei bem. Só faltava a técnica, então a técnica que eu fui buscar. E depois da técnica é mão na massa, não tem jeito. Aprendeu lá, já aplica aqui. Já começa a aplicar, começa a ligar, começa a seguir um roteiro e vê que começa a dar certo e vai aumentando. E foi assim os primeiros meses da empresa. Porque isso é outra coisa que eu aprendi estudando empreendedorismo, que, cara, é importante você ter toda a visão do negócio, né? Então, eu decidi que eu só ia contratar uma pessoa quando eu já tivesse saturado. Então, eu fiquei praticamente 8 meses na empresa fazendo logística, fazendo comercial, fazendo financeiro,
fazendo tudo. A logística, na verdade, eu terceirizava, né? Uma empresa só fazia a parte de separação e despacho, mas toda a administração era sozinha. Aí quando eu vi que já estava saturando, falei, agora está na hora de trazer um colaborador, né? Daí trouxe uma pessoa para me ajudar e ali já deu uma desafogada. Que aí, pelo menos, toda essa parte de faturamento, essa parte mais administrativa, eu já consegui passar e comecei a focar só no comercial. Quando foi isso? Quantos anos atrás? Foi 2016, a empresa está fazendo 16. agora, 30 de junho, 10 anos 10 de anos. CNPJ aberto. Então, nesse processo, você sai de 50 para 5 mil clientes. Quantos funcionários tem a empresa hoje? Hoje a gente tem 14 14, né? funcionários. Continua sendo uma operação basicamente comercial, você continua importando. Continua importando. Eventualmente dá um tapa aqui, bota uma etiqueta, tropicaliza alguma coisa, mas não é uma operação industrial. Tem uma linha industrial, até porque a gente faz a montagem de alguns produtos aqui, né? Que a gente importa desmontado, por questão logística mesmo, de espaço. Então a gente acaba montando uma linha de produção para montar esses equipamentos antes de vender. Mas é basicamente comércio ainda, né? Porque é uma linha bem simples, não é nada assim tão industrial. Quando foi que você bateu a chavinha em você de que, cara, deu certo? Tô me fudendo aqui, tô trabalhando que nem um desesperado, sozinho, porra. Quando foi que você falou, cara, deu certo? Eu acho que quando terminou o primeiro ano. O primeiro ano que eu digo assim, é que a empresa foi, igual eu falei, o CNPJ foi aberto em 30 de junho. Mas a primeira importação, até consegui as licenças, radar. A minha primeira importação chegou em dezembro de 16. Então a gente começou a vender em janeiro de 17. Ele não tinha o produto aqui ainda? Não tinha o produto no Brasil ainda? Não tinha, já tinha esgotado. Ele trazia meio sob demanda antes. Conforme ia precisando, ia trazendo. Não era um produto tinha um fluxo, de linha. Tá. Não tinha. Tá. Então, essa primeira importação levou quase 6 meses, né, para chegar. E aí, quando chegou a primeira importação, que aí eu comecei toda essa luta, né, de ter que vender. Sim. A gente começou, importei o primeiro um container de 20 pés, né, que é um container menor, que ali foi praticamente toda a reserva que eu tinha, que é do terreno que eu consegui vender. Eu até engraçado, tem uma história bacana que eu tinha esse terreno e tinha um consórcio. Eram os únicos 2 investimentos que eu tinha aqui no Brasil. O terreno eu consegui vender antes de vir para cá, que o terreno a princípio era para pagar essa primeira importação. Esse meu sócio, ele me dava um crédito lá na China, quando chegava aqui eu pagava o desembaraço e depois eu pagava ele lá quando vendesse. Mas eu comprei a metade da marca também dele, ele não me vendeu só a operação, ele me vendeu metade da marca também, que na época foi 120 mil reais, metade da marca. E essa outra metade eu falei, eu tenho um consórcio aqui, quando eu consegui contemplar esse consórcio, daí eu te pago. E aí eu lembro que demorou, dava lance e tudo mais, demorou para sair. Eu lembro que um dia ele até falou, consegui um sócio aí que tá esperando ganhar na loteria para para começar. Porque o consórcio tem essa coisa, né, de ter que esperar o sorteio ali, né? Eu sei, eu tô com um aí. Mas no fim acabei conseguindo ser contemplado, aí paguei ele e ficou tudo certo. Cara, numa dessas você já foi pra China, já foi visitar teus fornecedores lá? Fui visitar. Mas você não me respondeu. Quando foi que deu a... Pô, cara, acho que... Eu acho que virou pra tua mulher o estalo deu quando fechou o primeiro ano. Quando fechou o primeiro ano de empresa, a gente faturou ali um pouco mais de R$1 milhão. Aí eu falei, caraca, R$1 milhão. Pra mim é muito dinheiro, eu não tinha nem ideia, né, Sim. Nem imaginava, né, que ia ter uma empresa assim, faturando acima de R$1 milhão, assim, já no primeiro ano de operação. E aí eu lembro que até conversei com alguns amigos, inclusive com o Daniel Scott, que a gente estava conversando agora há pouco também. Quando eu conheci ele em 2017, perguntei para ele, cara, uma operação aí de R$1 milhão é uma operação, é uma empresa já média, pequena, o que é? Eu falei, cara, comparado com o nível de indústria, de empresas que tem no Brasil, né, que é microempresas e tudo mais, acima de R$1 milhão você é uma empresa já tá indo para porte médio já, né, pequena média. Então ali eu falei, cara, então tem potencial. E isso praticamente no primeiro ano com eu e mais um que chegou ali no finalzinho do primeiro ano. Falei, então ali que eu falei, cara, aqui acho que vai dar certo. E aí o meu prolabore mesmo, eu comecei a tirar dinheiro da empresa só depois desse primeiro ano. Que aí eu comecei a tirar um pouquinho que não era nem
um terço do que eu ganhava Mas, menos, não era um quinto do que eu mas ficou, ganhava na época da ficou Gerdau. claro que ali era o caminho para você comprar o teu apartamento ali naquele lugar maravilhoso, né? Sim, Conseguiu? ainda não, mas tá mais perto. Comprei bem Tá, pertinho ali já. sim, tá Hoje eu tô chegando. morando, né? Porque Está chegando. aí, como eu falei, como eu dei 10 passos atrás, então a gente morou de aluguel por muito Sim, tempo, né? sim, Então. Mas agora eu tô com o meu apartamento próprio ali na Praia Brava mesmo. Ainda não é esse sim. ali, mas já tô bem mais perto do que há 10 anos atrás. Então, você falou algumas coisas interessantes que acho que dá pra gente ter um insight legal aqui, né? Você falou que muito te serviu ouvir o Café Brasil, você veio fazer o curso com o Jordão, depois você falou do Daniel Scott, você faz parte de um grupo com ele ali, né? O que é essa? Vamos falar dessa coisa de você se colocar em ambientes que possam trazer para você um crescimento. Então, normalmente quando a gente fala assim, o cara, bom, o que foi? Eu fui fazer um curso. Entrei numa escola, sentei numa sala de aula, fiz um curso, me coloquei naquele ambiente, ali eu aprendi alguma coisa, né? Mas não é disso que nós estamos falando. Eu estou falando de você se colocar num curso, não no curso, não, num ambiente que não é um curso, é um ambiente de relacionamento, que foi o que trouxe você para o MLA, para o nosso MLA aqui, né? Sim. É... Como é que é isso? Me fala dessa tua visão de falar, cara, essa é a mesa que eu preciso sentar. Né? O que foi? Quando é que você percebeu que isso era fundamental, que era importante? Eu acredito que foi quando eu li um livro que depois, né, até cunhou o termo do Mastermind, foi através desse livro do Napoleon Hill, né? Sim, Que é Quem Pensa Enriquece. Ali ele fala muito sobre essa comunidade, né, de, de pessoas juntas, né, pensando no mesmo assunto, né, para fazer alavancar, né, que é o Mastermind. sim. Então, depois que eu li esse livro, eu falei, cara, eu preciso procurar isso. Então, na época, um dos primeiros que eu encontrei foi o do Daniel Scott. Ele Uhum. tinha acabado de se mudar para Curitiba, então ele fez um evento lá para alguns empreendedores na época, e aí eu subi, né, para Curitiba, e foi o primeiro contato assim que eu tive com empreendedores mesmo, que daí um monte de gente ali querendo aprender, né, Quero juntar um e juntar grupo um que tem um grupo. interesse comum, Sim, que no caso era empreender, crescer, era business e tudo mais. Ali recebe um tipo de conteúdo, compartilha, né? sim. E ali você viu o valor, né? Isso é aquela máxima de você é a média das pessoas que você convive, né? Uhum. Então eu queria estar no meio de pessoas que já chegou aonde eu desejo chegar, né? Uhum. Então E isso custa. custa. Isso custa. Que Custa, é um investimento. esse é um Sim, ponto interessante, né? Quer dizer, é um tipo da coisa que você fala. Para um cara como eu, por exemplo, eu tenho uma formação. Pô, eu sou muito mais velho que você. Muito mais velho que você, né? Tenho uma formação muito mais. Como é que eu vou dizer? Puta, eu nem sei que termo que eu vou usar aqui, mas é aquela história que você fala, pô, se eu botar é, é, na mesa que eu preciso encontrar com um povo pra gente conversar. Legal, vou no restaurante, pago um almoço, pago um vinhozinho ali, a gente conversa, tá tudo bem. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de você chegar lá e assinar um negócio e eu pago para estar junto com essa turma, não pago barato, pago caro, mas eu sei que se eu tiver um insight ao longo do ano, esse insight pode mudar minha vida, pode virar tudo ponta cabeça. E eu só vou conseguir um insight desse tipo se eu der a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? Foi isso que te trouxe pro MLA, cara? sim, Foi com assim certeza. que. Como é que você. O que foi que você. Eu não vou aproveitar essa. Não vou perder essa oportunidade, né? Claro. O que é que você. O que é que te pescou ali? Ali foram duas coisas. Primeiro, o fato lógico, estar em um ambiente, né, com pessoas, né, de sucesso, né, que já tem um nível de sucesso. E outra coisa que pesou muito, que eu já te conhecia há muito tempo. Com os podcasts, né? Então, por causa dos podcasts, Café Brasil já acompanhava há muitos anos, Leadercast já acompanhava há muitos anos. Uhum. Então, quando eu vi a primeira vez ali numa chamada tua falando da MLA, falei, cara, tá aí a oportunidade de eu conseguir estar do lado do Luciano. Sim, Então, abracei essa oportunidade, me inscrevi, né, e sim. comecei. Agora, esse ano, acho que eu tô no terceiro ano do MLA, tive uma pausa só, É, e é. então estamos indo pro terceiro ano. E, cara, é um valor assim que é imensurável. Você tá diante de pessoas que compartilham a mesma visão,
mesmos valores, então é um grupo de honra mesmo, né? Uhum. E o MLA, diferente de outros grupos que eu participo de business, né, que é mais focado em empreendedorismo mesmo, o MLA tem diretores, tem executivos, tem CLT, Dono tem de empresa? dono de Sim. empresa, tem inclusive uma Funcionária pública? funcionária pública. Sim. Então, cara, essa culturalidade, eu acho que ajuda a agregar mais também. Uhum. Porque não é só business, né? Até tem aquela máxima do Simon Sinek, né? Que 100% dos clientes, né, são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Então, se Sim. você não entende de pessoas, você não entende de negócio. E, e tendo essa equipe multicultural, cara, te ajuda a abrir para muita coisa. Uhum. Então, eu acho que é algo que eu recomendo para todo mundo que quer empreender ou já está empreendendo, tem que participar de grupos como esse, porque ajuda. Eu hoje, por exemplo, nesse grupo, tanto aqui no grupo do MLA quanto em outros que eu participo, daqui a pouco eu tô com uma dúvida, algum problema na minha empresa, o bicho tá pegando. Cara, o primeiro lugar que eu tenho é ali aquele grupo de contatos ali que, ó, Uhum. explica o problema. Provavelmente vai ter Já, alguém que já já- passou por isso e vai já me vem dar um uma insight, luz. já vem uma dica de um fornecedor, né? Já vem um Sim. insight, já vem uma dica de um contador, de alguma coisa assim que. Eu tenho uma história bacana também de um grupo que eu participei, inclusive aqui de São Paulo, já nem existe mais, que era. Putz, me fugiu o nome, faz anos isso aí. Faz anos não, foi bem na época da pandemia ali. Mas enfim, daqui a pouco eu lembro o nome. Mas eu lembro que eu fiz um processo de mentoria, que acabava sendo, né, um processo de mentoria ali também, né, com as pessoas que são o head, né, desse negócio, né, igual o MLA, você que está Uhum. tocando, né, então se eu tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu posso chegar até em ti, né, com a tua experiência para me ajudar em algo no meu negócio. E nessa época eu tinha entrado na sociedade de uma outra empresa, com esse mesmo sócio, que era uma indústria de móveis. A gente fazia uns móveis de design, assim, umas banquetas, uma pegada bem bacana, assim. Éramos três sócios, um sócio era o sócio criativo, né, era o designer. Inclusive, alguns produtos ele até tinha ganhado alguns prêmios, né, de design. Então era um produto bem bacana. E aí essa empresa não estava indo muito bem, e aí o meu sócio, vendo o trabalho que eu fiz na Smart Air, ele me chamou para ir para essa outra empresa também, para ver se eu conseguia dar uma ajudada lá para fazer a empresa levantar. E aí foi isso em 2019, fazia um ano antes ali da pandemia. Aí a gente conseguiu, até consegui montar um site, a ideia era vender no e-commerce esse produto. E aí chegou a pandemia, a empresa ainda estava no vermelho, a gente não tinha conseguido tirar ela do vermelho. E no meio da pandemia ali, fui fazer uns cálculos ali de custo, né, que a gente tinha. Falei, cara, a gente já tá no vermelho, então se ficar 2 meses sem faturar, não tem, a empresa vai quebrar. Sim. E aí, na época, esse outro sócio falou, não, precisamos fazer um empréstimo e tal, não sei o quê. Cara, não dá pra fazer empréstimo por um negócio que já tá negativo, né? E aí foi aonde eu levei esse assunto em uma mentoria. E aí eu lembro até hoje que esse mentor, na época, ele pegou e falou, cara, você precisa correr. Você tem duas mochilas. Você tem uma mochila cheia de pedra, que é essa empresa, e você tem uma mochila que tá cheia de pena, que é a Smart Air, que tá te dando resultado e tudo mais. Você precisa escolher uma mochila dessa pra pôr nas costas e correr. O que você vai fazer? Aí foi onde eu decidi, ali depois dessa mentoria, falei, não, vou abandonar essa outra empresa. Uhum. Cheguei no meu sócio e falei, não quero mais, pra mim não dá mais. E valeu o aprendizado, foi quase um ano e pouco, mais ou menos, nessa empresa, valeu o aprendizado. Principalmente, o principal aprendizado que eu tive é ter cuidado, né? Se você está com uma empresa em expansão, que precisa dedicar energia nela, não comece um outro negócio para você dividir a tua energia com Uhum. esse negócio que está crescendo ainda. Então, de repente, esse um ano e pouco que eu mudei meu foco para essa empresa, eu poderia ter levado a Smart Air para outro patamar. Sim. Então, um aprendizado que eu tive, o que me ajudou a abrir essa mente
foi a mentoria. Talvez se eu não tivesse essa mentoria, pudesse ter tentado levar mais um pouco. Daqui a pouco você começa a tirar dinheiro de uma empresa que aconteceu isso, até tirar dinheiro de uma empresa para pôr na outra e aí começa. E nem se trata de encontrar um gênio que chega para você, tira uma coelho da cartola e põe na mesa e fala, cara, que sacada genial. Não é alguém que simplesmente fale algo que você já viu, já está na tua cabeça, já de alguma forma passou pela tua mente, mas de repente se alguém fala, pera um pouquinho, deixa eu botar isso aqui na luz. Uhum. Joga uma luz em cima e fala, cara, que insight. É isso que a gente costuma comentar lá. Eu vou discutir os caras que vêm conversar com a gente para ir para o MLA, né? Ah, mas não sei o que, mas é caro. Fala, bicho, um insight basta. Tá? Ao longo do ano. Então você vai fazer um programa de um ano inteiro, vai ter 6 encontros presenciais, 6 encontros online, conteúdo e relacionamento que não acaba mais. Um insight ali pode virar a tua vida de ponta cabeça. Pode fazer você vender tua empresa, ampliar tua empresa, trocar o negócio, abrir outra coisa, abrir um negócio novo. Então, essa exposição é que é o fundamental, né? E se você não tiver num grupo que é só blá blá blá, como eu canso de ver, cara, grupos que não acabam mais aí. Tem bastante. Por que eu vou lá? Eu vou lá para exibir meu relógio. Né? Eu vou naquele grupo para exibir o relógio novo que eu comprei, para falar como eu sou foda, para dizer que a minha empresa é do cacete e para tentar ganhar dinheiro de alguém ali, né? Não é isso que nós estamos falando. Estou falando de uma outra coisa, cara. Eu vou me colocar num ambiente nutritivo, sentar numa mesa. Nós estamos lançando agora uma campanha, né, que começou ontem, né, que chama um evento que vai chamar A Mesa. E o conceito é exatamente esse. Falei, cara, você tem responsabilidade na tua empresa, não importa o que você faz, né? Você pode ser dono, chefe, executivo, gerente, não interessa. Você tem que tomar decisões o dia inteiro. E muitas vezes você se vê sozinho, né, cara? Falei, pô, eu tenho pares aqui, mas eu não consigo dividir com eles. Né? Sim, eu tô com uma dor aqui solitário, e eu não consigo, nem com meu sócio eu consigo dividir a dor que eu tô sentindo aqui, né? Será que tem alguém com quem eu possa dividir? Então a ideia é essa, uma mesa onde você senta e tem mais gente que ou já passou por isso, ou vai passar, ou tá passando por uma dor parecida com a sua. E aí, de repente, você descobre que, puta, cara, me abri e alguém entrou ali e falou a palavrinha que eu tinha que ouvir naquela hora para me abrir um caminho para mim, né? Quanto vale isso, cara? Não tem. Não tem dinheiro no mundo que não pague. Tem. E essa coisa também não é um negócio de engenharia. Não tem uma planilha, né? Não tem uma formatação. Primeiro isso. Não, cara. Senta, abre o coração com gente do bem, cara. Vai sair coisa que não sairia de nenhuma planilha ali, né? Então, só que quantificar isso aí é complicado, né? Explicar para as pessoas é muito complicado, né? Não, quantificar é difícil, mas eu acho que é essencial. Sim. Talvez você até consiga fazer tudo sozinho e consiga escalar, consiga crescer, mas com certeza vai ser muito mais difícil. Não, e tem um limite também, né, cara? E outra, tem cagadas que você não precisa fazer. Tem bobagem que você não precisa fazer. Basta encontrar alguém que fez. Então, relembrando até agora essa época lá do meu sucesso.com, eu lembro que tinha dos insights ali, né, de cada estudo de caso, que era os erros que cada empreendedor cometeu. Eu lembro que eu assistia mais de uma vez aquilo ali. Falava, cara, não, isso aqui é importantíssimo. Sim. Não fazer a mesma cagada que eles fizeram, então aprender com os erros dos outros é muito mais barato. Então era uma das partes que eu mais gostava, era ver isso aí. Como é que tá a Smart Air hoje, cara? O que você tá? Você tá com um catálogo O que ela faz? Eu sempre tenho dificuldade. É climatizadores ou Como é que é? Climatizadores evaporativos. Climatizador evaporativo. O que esse treco faz? O climatizador evaporativo ele é um produto que ajuda na climatização, né? Mas ao contrário do ar-condicionado, ele vem para trazer conforto térmico. Então, por exemplo, tem lugares onde é inviável você climatizar com ar-condicionado. Por exemplo, sei lá, pega uma oficina mecânica, 1.000 metros quadrados, não adianta, o dono dessa oficina não vai climatizar isso aí com ar-condicionado. Então é onde vem o climatizador para ter esse apoio. Ele é um produto mais ecologicamente correto, porque ele não tem gases, né, igual tem o ar-condicionado. Ele trabalha basicamente só com água e um sistema de evaporação, água e painel evaporativo. Então, deixa eu entender
Agora eu vou usar a minha ignorância, que eu tenho licença para usar, porque eu não sou do ramo, não entendo porra nenhuma, então vou usar a minha ignorância. Um ar-condicionado, eu boto o aparelho na parede, ele chupa o ar de algum lugar, passa por uma serpentina cheia de gás, que gela esse ar e devolve o ar para o ambiente geladinho. Então, quando o ambiente gelou, esse é o funcionamento Ele dele, né? pega, o ar-condicionado ele pega o ar do mesmo ambiente e faz recircular esse Sim, mesmo ar, retira a umidade do ar para poder sim, fazer o esfriamento dele e fica nesse ciclo constante, ou seja, você não tem renovação de ar. O ok. climatizador evaporativo, o princípio de funcionamento dele é com renovação de ar. Então, ao contrário do ar-condicionado que você precisa fechar o ambiente para ter uma eficiência boa, o climatizador não, você precisa ter um ambiente aberto para poder fazer essa troca de ar. Então é na troca de ar, mais esse ar umidificado que o equipamento joga, faz baixar a sensação térmica. Então, Então ele é um produto para trazer conforto térmico. me explica o funcionamento dele do jeito que eu expliquei. O ar, o ar-condicionado, o ar passa pela serpentina, esfria e volta ao ambiente. O teu, como O é que faz? climatizador ele pega o ar quente e seco do ambiente, passa por um painel evaporativo, que é como se fosse um radiador, né, a grosso modo, que esse painel ele está repleto de água para aumentar a superfície ali de contato da água. Esse ar quente e seco passa por essa água, faz o processo de evaporação e devolve um ar úmido e com a temperatura mais baixa para dentro do ambiente. Então ele usa o princípio, é o mesmo princípio de quando você sai molhado, por exemplo, do chuveiro. Você está com o corpo molhado, você Sim. sai, se bate qualquer ventinho, você já tem uma sensação de um gelado. Sim. Esse gelado que dá é o princípio de funcionamento do climatizador evaporativo. Ou seja, ele está roubando a temperatura ali, né, do teu corpo, né, e jogando para o ambiente e você faz sentir isso. Então o funcionamento é o mesmo. O climatizador ele baixa a temperatura e faz a troca de ar do ambiente. Ele também tem uma saída de água que fica pingando água em algum lugar? Não, esse não. Esse é um produto que ele trabalha com a recirculação de água, utiliza a água para fazer essa evaporação, mas num ciclo contínuo. Então não joga água para o ambiente nem nada. Só vai um ar mais úmido e frio para dentro do ambiente, mas Sim. sem umidificar. E por isso que tem que ser um ambiente aberto, né? Porque como ele aumenta a umidade do ambiente, se for um ambiente fechado, ele tende a saturar a umidade e aí vai acabar fazendo um efeito reverso. Sim. Então o climatizador evaporativo ele é justamente para ambientes onde é inviável você fazer a instalação com ar-condicionado. Quem que usa isso? A família usa isso? Indústrias. Família tem uma linha de climatizador evaporativo que é portátil, que provavelmente você já deve ter visto também, que tem bastante para vender. Então, por exemplo, um climatizador evaporativo portátil dentro de um quarto. Também, você tem que seguir os mesmos princípios. Tem que ter uma porta aberta, uma janela aberta, para fazer esse ar circular. Qual que é a vantagem com relação ao ar-condicionado? Primeiro, economia, né? 90% mais econômico que um ar-condicionado, porque ele não trabalha com compressor, né? Ele é só basicamente um ventilador e uma bomba de água. Outra coisa, ele mantém a umidade do ambiente, então, para quem tem problema respiratório, por exemplo, e não pode ficar com o ar-condicionado a noite toda ligada, porque arrebenta, né, com o sistema respiratório, o climatizador ajuda nisso, porque ele mantém úmido. E a desvantagem, o que é? Ele não tem potência de resfriamento igual tem um ar-condicionado. O ar-condicionado você consegue ir lá programar 18 graus, ele vai vir para 18 graus, né? Porque ele tem potência para isso. E a conta vem junto. E a conta vem junto, com certeza. Já o climatizador não, ele depende de fator externo, ele depende da temperatura e umidade. Quanto mais quente e mais seco, melhor a eficiência. Então ele pode reduzir até 13 graus. Então... 13? 13. Caramba. Então em regiões, por exemplo, a gente vende muito para regiões quentes, por exemplo... Sim, Mato Grosso. Cara, Goiás, toda essa região ali. Inclusive eu fui visitar um cliente no Mato Grosso, alguns anos atrás, que ele tinha acabado de fazer uma climatização era um comércio de ferramentas gerais. Era grande, era um espaço de uns 2.000 metros quadrados, mais ou menos. Lembro que a temperatura externa na época foi bem no verãozão, devia estar mais ou menos uns 38 graus. Aí quando eu entrei nessa loja, cara, fresquinho. Já tá ali uns 27, mais ou menos, 26, 27 graus. Então, quem não conhece o sistema de climatização evaporativa e entra naquela loja, dá a impressão que tá com ar-condicionado. De tanta eficiência que é nessas condições, né, de temperatura e umidade baixa. Sim. Então, ele tem esse fator, né? Quanto mais quente e mais seco, melhor a eficiência. Sim.
Vira um pouquinho mais só. Não, vira a tua cadeira um pouquinho mais. É isso aí. Aí. Então, esse é o princípio. Então, a gente vende muito para indústria, Sim. supermercado, academia. Não, Academia faz muito sentido para academia também, porque academia o cara já vai lá para suar, né? Ele só não pode estar num ambiente tão quente que ele vai desmaiar, né? sim. Então, lógico, hoje tem muitas academias que usam ar-condicionado também, mas aí também o custo dessa academia não é barato também, né? São academias de high ticket, né, que usam ar-condicionado, mas a grande maioria é ventilador. E aí que vem o climatizador. O climatizador ele é mais eficiente que um ventilador, menos eficiente que um ar-condicionado, mas traz conforto térmico, que é o que precisa. E aí você consegue direcionar, por exemplo, dentro de uma indústria, numa linha de produção. A gente mesmo lá tem uma linha de produção que a gente coloca o climatizador direcionado para as pessoas na linha de produção. Então você não precisa climatizar, às vezes, todo o galpão. Né? Sei lá, eles têm um galpão igual ao nosso galpão lá, 10 mil metros quadrados. Você não vai climatizar todo o galpão. Então você direciona o climatizador aonde tem pessoas ali e aí traz o conforto térmico ali para aquelas pessoas. Pô, interessante. E eu vi que você está fazendo uma ação agora para dar um up na imagem, na marca e tudo Sim, a gente mais, está né? fazendo uma reestruturação de marketing. Então, me deixa eu só, a gente, estamos chegando no final aqui, só para entender. A empresa nasce, cresce, fica madura e um belo dia ela encontra essa, essa necessidade que você encontrou agora. Eu falei, pô, eu acho que estou Uhum. maduro o suficiente para botar algum dinheiro em marketing e tudo mais, né? O que te levou a ter essa decisão? Foi alguém te falou no teu ouvido? Ou você olhou em volta e falou, cara, tá faltando alguma coisa? O que foi? Eu senti que estava faltando porque, assim, a empresa está fazendo 10 anos. Então eu falei, cara, o conhecimento, tudo que eu fiz até agora para trazer a empresa até aqui para 10 anos, é, já está aqui, né? Então se eu quero galgar novos crescimentos e tudo mais, eu preciso fazer coisas diferentes. Uhum. Então a gente começou a investir um pouco mais pesado agora em marketing, em linhas de produto, porque assim, nesses 10 anos de empresa, graças a Deus a gente conseguiu crescer com capital próprio, então a gente nunca precisou recorrer a banco e tudo mais, então foi reinvestindo o próprio lucro no negócio e fez ele crescer no patamar que ele está hoje. E agora, para crescer mais, a gente precisa transformar a marca mais conhecida, deixar a marca mais conhecida. Sim. Então, o foco do investimento em marketing agora é esse para trabalhar com branding mesmo, né? Transformar a máquina. E também levar o conhecimento de climatizador corporativo, porque muita gente não conhece ainda. Não, Muita gente eu já achei. até viu, mas não tem nem Sim, ideia o que é. eu te fiz as perguntas porque eu mesmo não sei qual é a mecânica. Agora, se você for falando, eu já fiquei curioso, né? Porque, cara, esse negócio trabalha com a porta aberta num galpão, então é completamente diferente da imagem que se faz num ar-condicionado, né? Exatamente. Pô, legal. E É a o história. principal dele é a sustentabilidade, né? Sim, 10% mais, 90% mais econômico que um ar-condicionado, né? sim. Tô com dinheiro, é isso aí. Sim. Bom, meu caro, que baita história. História de um empreendedor brasileiro aí. Você falou de coragem, né? Você falou primeiro sabe, Visão, da ambição, né? Da ambição. ambição. Da ambição, cara, quero estar mais longe. Você tem um insight que te brilha no olho, é para aí que eu quero ir, né? Teve a coragem de tomar uma decisão complexa. Foi complicada, não foi uma decisão de uma hora para outra. Deu sorte de encontrar um cara que trouxe a oportunidade, estava pronto para ela. Cara, né? Então isso faz toda a diferença. De ter uma companheira aí que aceitou a loucura, né? Sim. Então não tem ponto sem nó aí, cara. Isso é uma construção e tomara que dê certo. Tá dando, né? Já deu, né? Já Já deu, deu. graças a Deus. Já deu. Hoje, estou num patamar que não imaginava 10 anos atrás, né? Sim, Então, começa a colher os frutos, né? Do, sim. do, do, do que plantou, né? E eu acredito muito também na fé, né? Respeitando a fé de cada um, né? Mas eu sou cristão, né? Eu sou Uhum, católico, então eu acredito muito nessa parte de colheita mesmo, né? Que você plantou, se você plantar o bem, vai colher o bem, né? uhum. Às vezes pode demorar um pouco, mas com certeza Tem muito diabinho no tem, meio do caminho aí puxando o tapete. tem, Bom, tem. vamos lá. Quem Bastante. quiser
encontrar você, encontrar a empresa, quero comprar teu produto, quero conversar com você, quero, sei lá, vai encontrar onde? Hoje a gente tem o nosso canal do Instagram ali, que é Smart Air Climatizadores. Tudo junto. Tudo junto. Smart Air, 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 né? isso. Smart Air Climatizadores, Aham. arroba Smart Air Arroba Smart Air Climatizadores, Climatizadores. O Tá. meu pessoal é Rafael MLG. MLG, L de Luciano, G de gato. Isso. Aham. Rafael MLG. MLG. Rafael com Esse é o meu F, pessoal. sem frescura. Rafael Rafael com F. MLG. Aham. O site da empresa? O site é smartairclimatizadores.com.br. Tá. E ali. E ali já vai ter todos os nossos contatos ali. Só entrar ali que já vai cair no pessoal do comercial lá para dar um apoio, né? Maravilha. No que for E eu não podia preciso. deixar de mencionar, né? A primeira ação de marketing pra valer que você fez foi patrocinar o café com leite. Então, Sim. Pô, o café com leite é um produto assim que, assim como os outros podcasts, né, que você já toca, sim. é um produto assim que, desde o primeiro episódio que eu vi, falei, cara, que isso aqui tem muito valor, assim, né? Então, poder participar, né, poder patrocinar é uma honra pra gente, porque eu acredito muito nesse projeto, porque se a gente não conseguir moldar, né, a educação nesse país, ferrou, né? Não tem. Acho que a Não, educação é a base, né? É o sim. alicerce para tudo. Então, E, conseguir colocar na cabeça dos pequenos, né? Essa mensagem, né? De valores e tudo mais que o café com leite proporciona, acho que de tremenda valia. Então, e se você terceirizar isso aí pro Estado ou pro algoritmo, os dois vão te levar pra um buraco, cara. Tem que fugir desses dois, né? sem dúvida. Essa é a proposta lá. Obrigado por estar aí com a gente, por aceitar. Valeu, Cara, muito obrigado. bem-vindo ao Leadercast, cara. Baita história de empreendedorismo aí. Um Obrigado. orgulho estar com você lá. Tá com a malinha aí, porque depois da manhã nós temos um Sim, MLA, sábado né? temos encontro, Temos um né? Eu encontro lá. aproveitei agora essa viagem para visitar alguns clientes. Maravilha. Amanhã eu vou sair na correria visitar esses clientes, mas sábado Tamo estamos aqui de junto lá. volta. Abraço. Abraço, tudo de Valeu. bom.